e que essa palavra possa tocar ao meu e ao seu coração e que traga grandes resultados para nós. Gostaria de ler aqui em São Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o verso 14, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a algum que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto-se em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não se ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glórias a Deus. Irmãos, esta palavra nos dá um ensinamento muito forte e que muitas vezes nós não damos ouvidos para os mandamentos do Senhor Jesus, para os seus ensinamentos. E aqui Jesus fala de 2 pessoas que subiram ao templo para orar. O que nós vamos fazer na casa do Senhor? Vamos lá louvar a Deus, glorificar, amar ao Senhor Jesus, orar e nos alimentar da palavra do Senhor. Ele destaca aqui 2 pessoas. Uma pessoa que se dizia somente religiosa, né? Essa pessoa era somente religiosa porque ele era uma pessoa que cumpria os seus deveres como os cristãos faziam. A igreja dava o dízimo, não adulterava, mas era uma pessoa soberba que se engrandecia. E na sua oração, ele orava ao Pai dizendo: eu não sou como esse, como aquele, eu não sou como esse publicano. Ele via o outro lá em pé orando: eu não sou como ele, eu sou especial. Então, esse é o perigo. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, dizimando, carregando a Bíblia no braço, indo, não faltando aos cultos, que não devemos mesmo faltar, devemos ir à igreja, devemos desenvolver a oração, porque a oração é muito importante em nossa vida. É através da oração que nós temos a comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor foi exemplo disso. Ele orava, ele ia nos montes orar, sós com o Pai, e ele ensina que nós devemos clamar, devemos orar. Deus conhece nossa vida, nossa história, ele tem um futuro para nós, mas ele deseja que nós oramos, que nós conversamos com ele, que nós buscamos ajuda. E esse homem estava então na casa do Senhor. Ele foi lá com o fim de fazer uma oração a Deus, mas como que uma berganha: Deus, eu sou tudo de bom, então por favor, ouve a minha oração. Dá de entender isso, essa passagem. E o pior de tudo é que ele olhava para o outro que estava em pé, né? O publicano batia no peito e falava: Senhor, se propício a mim, pecador. Um que estava lá pedindo a misericórdia do Senhor e reconhecendo com humildade que ele era um pecador. Então nós devemos caminhar para a casa do Senhor, orar ao Senhor, ler a Bíblia, ter amor a Deus e ao próximo, e não querer ter este desejo da carne de soberbo, de mostrar para os outros o que fazemos de bom, se apegar a isso e berganhar com Deus.
né? Como se diz, botar Deus na parede, eu faço isso, faço aquilo, então o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me dar prosperidade, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. O Senhor não tem que dar nada, todas essas coisas são perecíveis. O Senhor pode nos dar paz com Ele, pode nos dar a salvação e nos levar ao céu, que é o bem mais precioso de nós os cristãos. E então Jesus termina dizendo que aquele publicano, ele foi ouvido. Por quê? Porque é uma palavra forte. Quem se exalta, né? O que vai receber? Não vai receber nada, né? Porque tudo que se exalta será humilhado. Se nós nos exaltamos no que nós fazemos, nós seremos humilhados. E nós vemos as pessoas fazendo bem ao próximo e anunciando aí no Facebook, no WhatsApp, fazendo live, eu faço dando todo o movimento, a igreja faz isso, faz aquilo, né? Então, há um perigo nisso daí, porque o bem que nós fazemos, Deus deve ver, o próximo deve ver, e não somos nós que devemos falar, mas aqueles que estão vendo e que estão fazendo. Isso aí é uma parte da humildade, eu andar no caminho do Senhor, fazer o bem e reconhecer que Deus é o melhor, que as pessoas, muitas vezes pessoas são melhores que nós. Reconhecer, ter humildade e não menosprezar as outras pessoas, comparar com o que eu faço, dizendo que eu estou certa e ela está errada, porque nós devemos nos humilhar diante do Senhor para que Ele possa nos exaltar. Exaltar como? Dando a cura, dando a libertação, dando uma vida de paz enquanto nós vivemos aqui, mas o principal, nos dando a salvação. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos dê humildade para alcançarmos a nossa salvação e para vivermos em paz enquanto nós pudermos estarmos aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus para que possamos ser exaltados, para que possamos receber a bênção. Muitas vezes não recebemos bênção, curas, libertação, e não estou generalizando, mas às vezes é porque falta em nós, irmãos, a humildade, o reconhecimento de sermos filhos de Deus, humildes e amados do Senhor, e vivermos para o bem do nosso próximo, para podermos sermos vitoriosos. Que esta parábola do fariseu e o publicano que Jesus falou, que entre em nós esse fruto da humildade, fruto do Espírito Santo, sermos humildes, não com orgulho. Muitas pessoas têm orgulho de ser humilde, né? Talvez de ser pobre, talvez de não ficar falando o que faz. Muitas vezes nós falamos as bênçãos, as coisas boas que fazemos em uma pregação ou num aconselhamento, para que seja bênção na vida do nosso irmão, para que o ajude. Isso é aprovado diante de Deus. Mas quando nós nos exaltamos e humilhamos outras pessoas, então esse é um grande erro. Devemos, por mais que as pessoas estejam erradas, devemos orar por elas e amá-las e sermos humildes para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde durante esse dia, o final dessa semana. Vamos à casa do Senhor orar, buscar a Deus com o coração humilde, reconhecendo que somos pecadores e que só o Senhor pode nos libertar desses males que está acontecendo em todo o mundo. Que o Senhor te abençoe, meu amado irmão.